Oiê, eu sou a Letícia do Let's no Mundo e a convite da Rede França Lumini criei o quadro Meu Caminho pela França, onde eu entrevisto pessoas que também estudaram na França para compartilhar suas experiências e inspirar pessoas que também têm esse sonho. Bom, para quem não me conhece, eu morei na França durante 3 anos, entre 2019 e 2022. Fui para a França como au pair em 2019 e depois fiz meu mestrado em Ciências Políticas na Sorbonne. No final do meu mestrado, em 2022, me mudei para Roma para fazer um estágio na ONU, onde eu trabalho até hoje. No episódio de hoje, vamos conversar com a maravilhosa Lola Cirino, que eu tenho a honra de ter como amiga. Ela é jornalista e fez um mestrado na área de comunicação em Paris, na modalidade alternance, entre os anos de 2021 e 2023. Ela mora na França desde 2019, quando também foi como au pair, e vem aqui hoje para compartilhar um pouquinho da sua experiência e de seus aprendizados. C'est parti? Estamos aqui hoje com a Lola, maravilhosa. Amiga, queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite de compartilhar um pouco mais da sua experiência, na França. E a gente queria entender um pouquinho mais de você. Então, se você pudesse começar dando uma breve introdução sobre quem é você, de onde você é, onde você está agora. Se você puder falar brevemente também o que você estudou, fica à vontade. Obrigada pelo convite. Eu sou a Lola, eu sou de Belo Horizonte e hoje eu moro em Paris. Eu estudei jornalismo, no Brasil e aqui eu fiz comunicação multimídia, com foco em redação. E faz 6 anos que eu tô aqui. Legal. E aí, o que você formou na graduação, Onde você estudou, o que você fez? Eu estudei na PUC Minas, e eu fiz jornalismo lá. Jornalismo na época, não sei se hoje em dia é assim, mas na minha época era comunicação social e jornalismo. Aham, legal. E que ano que você formou, mais ou menos? Faz um tempo, foi 2013, de 2013 a 2017. Entendi. Nossa, a mesma época que eu. As mesmas datas certinho. Eu também entrei em 2013. Faz tempo, né? Às vezes a gente começa a colocar na conta, tipo, pô, Mais de mais de 10 10 anos anos. que eu entrei. Então, sim, faz um tempinho. Aham. E aí, como que surgiu esse interesse por estudar na França? Sempre foi um sonho? Foi algo que aconteceu mais, enfim, em que momento da sua vida que surgiu esse interesse? Compartilhe um pouco com a gente. Então, na verdade, eu nunca pensei em estudar aqui. Eu já tinha viajado para a China, foi o primeiro intercâmbio que eu tinha feito quando eu estava no Brasil. E lá eu fui professora de inglês. E aí, professora de inglês e babá também au pair. E aí, quando eu voltei para o Brasil, minha irmã tinha vindo como au pair para a França. E ela falava muito bem, e aí acabou que eu falei, tudo bem, vou passar um ano na França e descobrir, ver o que a França tem a oferecer. Eu gosto muito de cultura, eu gosto muito de aprender outras línguas. E aí eu encontrei você. E aí, no nosso primeiro ano de au pair, eu lembro que você era uma pessoa, tipo, com muitos objetivos já. E eu só tinha pensado realmente em ficar aqui por um ano. Mas eu acabei pensando, ok, na verdade eu acabei me apaixonando. E aí eu decidi ficar aqui. E quando eu decidi ficar aqui, eu lembro de conversar com você e você falar, minha amiga, tenta um mestrado, faz isso, porque aí estudando você consegue entrar no mercado de trabalho e tal. E eu acabei decidindo fazer o mestrado. Mas foi muito Zeca Pagodinho, foi muito deixa a vida me levar, na verdade. Que delícia. Então, assim, a França não estava vamos dizer assim, nos seus planos desde o início, mas ela foi entrando e aí você foi se encantando também e foi se adaptando com a vida. Você tá na França desde que ano? 2019, então faz 6 anos. Nossa, faz 6 anos, acredita? Eu acho que foi isso, sim. Foi mais um caminho. Foi assim, cheguei, fiz o au pair e aí eu falei, beleza, dá pra ficar mais um ano. Aí eu fiz o au pair por 2 anos. Aí quando tava chegando no meio do au pair, do segundo ano, eu tava tipo, ok, vou querer continuar aqui porque tô apaixonada, quero continuar na França. E aí eu decidi que ia ficar mais um tempo, só que pra entrar direto no mercado de trabalho tava sendo muito difícil, porque diferente do Brasil, aqui o mestrado é meio compulsório. A gente vai entrar, eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas eu acho um pouco ruim, mas enfim, é o básico aqui o mestrado. Então, É eu difícil entrar pensei, no bom, mestrado sem o mestrado, né? sim, o mestrado é uma coisa meio que básica aqui. Então, vendo essa necessidade, eu decidi ir pro lado da educação, e aí eu achei um curso que era o de alternância.
que me permitia fazer, estudar, mas ir para o mercado de trabalho, que era o que eu realmente queria. Eu não queria estudar de novo, não era o meu plano. Então eu peguei o mestrado de alternância e aí eu consegui fazer os dois. Bom, vamos lá então entrar nesse mundo da sua época de estudante. Então, assim, você fez o au pair, né, de 2019 a 2021, né? Que eu, só para compartilhar com quem está assistindo a gente, o ano letivo, né, na França, tanto nas escolas quanto na universidade, é de setembro a junho, né? Então você provavelmente começou o au pair no meio do ano de 2019, então agosto ali de 2019, e terminou ali em junho de 21. E aí você já ingressou, depois desses 2 anos de au pair, no mestrado. Aí eu queria entender como foi essa escolha do curso, né? Você é formada na graduação em jornalismo, então o que você escolheu para cursar o mestrado? O que impactou para você essa escolha? E aí você comentou, né, que você fez em alternância também. Compartilha um pouquinho mais com a gente como que é o alternância e tudo mais. Uhum. Então, eu procurei cursos de jornalismo e procurei cursos de comunicação. Eu sempre trabalhei mais em comunicação corporativa, eu não fiz redação, não estava trabalhando em veículos de comunicação, tipo jornal que você vê todo dia, um jornal nacional ou alguma coisa assim. Então eu estava mais nas empresas. E aí, jornalismo aqui é meio específico, você precisa fazer um outro processo, é um outro rolê para fazer. E eu queria fazer comunicação como eu já estava habituada. Então, eu decidi fazer esse curso de comunicação multimídia. E eu também escolhi pelo curso que oferecia alternância, que para mim era o principal. Eu não queria fazer um curso só para fazer um mestrado, eu queria fazer um mestrado que me permitisse ir para o mercado de trabalho. Então, eu já escolhi um que aceitava esse formato. Aí, Entendi. basicamente, foi esse meu crivo para decidir qual o curso eu ia fazer. E explica um pouquinho para quem está assistindo a gente o que é o formato alternância, né? Eu vou dar uma introdução e aí você me complementa. Então, assim, o alternância é uma modalidade, vamos dizer assim, que tem no ensino superior, né, na França, é uma opção que tem. Tem um limite de até 30 anos e 11 meses para você participar dessa modalidade. E aí, basicamente, você literalmente alterna entre o estudo, né? Então, a sala de aula na universidade e o tempo prático na empresa, organização que você vai atuar. Então, tem alguns modelos de alternância que você faz, por exemplo, 3 dias da semana na empresa, né, na organização, e 2 dias da semana meio que integral na universidade. Tem dias que você faz 2 semanas na empresa e 2 semanas na universidade. Enfim, tem várias opções. Eu queria saber como que era a sua e como que foi esse processo também para aplicar, porque acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Ah, eu quero. E quais são os benefícios, né, da alternância? Porque a gente sabe que você ainda recebe um salário, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, tanto como foi para ingressar na alternância, como foi para aplicar para isso, porque você tem que aplicar para a universidade, aplicar para o emprego, e quais são os benefícios que você recebia. Então, sim, a alternância é basicamente isso. Você alterna entre o trabalho e a universidade. E tem vários tipos diferentes. O meu era, no início, eu ia 2 vezes ao trabalho, 3 vezes na escola. E aí depois, acho que depois de uns 4 meses, era tempo integral no trabalho. E aí você só tinha que entregar o trabalho final no fim do ano. Uhum. Então era um ritmo legal, porque aí eu ficava muito mais tempo na empresa, que era o que eu gostava. Então, pra mim, funcionou bem. Os benefícios. Primeiro, salário, que é muito bom, porque isso me permitia focar nos estudos e pensar no trabalho e não pensar nas outras coisas que eu tinha que fazer para poder garantir que eu ia conseguir sobreviver no fim do mês. Então, isso me ajudou bastante. E você tem todos os benefícios de um trabalhador. Então, um plano de saúde, metade do transporte, que é o normal aqui. Eles te dão vale-refeição, ou então refeição no local. Tem o seguro de vida, tem os prêmios de participação, prêmios de interesse. Tem todos os prêmios que você tem, se você... dependendo da empresa, claro que tem empresa que paga mais, tem empresa que paga menos. E o salário, ele é diferente para quem tem menos de 26 anos. Então, quem tem menos de 26 anos vai receber uma porcentagem pela idade. E quando você passou dos 26, você ganha mais. E aí depende da empresa que você tá e quanto eles querem pagar. Eu, no caso, eu fiz o profissionalização.
Então tem o profissionalização e tem o aprendizado. Eu fiz o profissionalização porque disseram que na minha idade eu tinha que fazer esse, que não é verdade, mas enfim, foi o que aconteceu. Qual que E era a aí sua só idade? depois eu tinha 26 quando eu comecei. Uhum. E aí só depois eu descobri as taxas, porque quando você faz o profissionalização, você tem taxas, eles pegam uma taxa maior do seu salário, e quando você está em aprendizado, eles não pegam tanta taxa assim. Você paga 10 euros, talvez, não é uma grande, não é nada, na verdade. E no outro eu pagava uns 200, 300 euros por mês de taxa. Então eu descobri isso depois, quando eu já estava terminando meu segundo ano. Mas basicamente é isso, tem muitos benefícios, você é realmente parte da empresa, você já consegue colocar seus aprendizados lá em ação, ou se você já tem experiência, que é o caso de muitos estudantes, quando eles vêm para cá, você já consegue trabalhar direto. Então é bem legal. E você pode ser contratado ou não pela empresa depois. Legal. E aí, só assim, trazendo um pouco mais para quem tá assistindo a gente, porque Uhum. eu já ouvi assim a diferença. Ah, Letícia, mas você já comentou que quando você estuda na França, você também tem direito a trabalhar. Então, qual que é a diferença entre uma alternância? Então, assim, quando você faz um mestrado na França, ou um ensino superior, você é um visto de estudante, né? Você tem o direito de trabalhar aproximadamente 20 horas por semana. Só que esse trabalho é por fora do seu mestrado, né? Então, ele não está vinculado ao seu curso. Então, às vezes você... E normalmente o mestrado na França é uma carga horária intensa, né? Então, às vezes é integral. Por exemplo, o meu era das 9 da manhã às 4 da tarde, 5 da tarde. Então, era difícil ter o horário para trabalhar, para me manter. Então, você tem que achar por fora. O legal da alternância é justamente isso, que o seu trabalho que você vai desenvolver nesse período, ele está vinculado com a sua formação da universidade. Então, a universidade, você vai ter o tempo, por exemplo, dentro das 40 horas, vamos dizer assim, da semana, ela vai estar dividida entre a universidade, né, e o trabalho. Mais ou menos assim, talvez um pouco mais horas, né? Não sei. Sim. E aí, assim, só 35. 35 horas. 35 horas, isso. E aí, falando um pouquinho do salário, assim, só para dar uma ideia para quem tá assistindo a gente, pelo que eu me lembro, né, na época que eu tava na França, que eu estudava, o alternância era, tipo, o mínimo, acho que era 1.300 euros por mês, podia chegar até 2.000 euros, ou enfim, podia chegar até quanto a empresa quiser oferecer, né, mas você lembra mais ou menos quanto? Sim, tem empresas que pagam mais. Eu recebia 1.800 e alguma coisa no meu primeiro e 1.900 e pouco no meu segundo. Isso Então não sem as mudou muito entre um e outro. Tem o quê? sem as deduções, sem os... Sério. Isso livre, né? Esse é o bruto. Ah, E aí o que eu tinha pra gastar era tipo uns 1.200 com as taxas, porque eu realmente pagava muita taxa. aham. É, mas meu salário, tipo, o bruto era 1.800 e depois foi 1.900. Então, e aí isso é uma coisa legal, porque aí você consegue, né, com esse dinheiro se manter na França, sim, né, se manter onde você está vivendo, e você não paga o curso também, porque essa modalidade de alternância, ela também acontece em universidades públicas. Eu acho que você fez a Nanterre, não foi? Isso, eu fiz na Nanterre, mas você pode fazer em privada também. E cobra. Então, para o estudante que faz alternância, não é. Você não precisa se preocupar tanto com o valor, porque não é você que vai pagar, é a empresa que paga. Então, tem escolas, tipo, escolas de comércio que são 20 mil por ano, que quem vai pagar é a empresa, ou você pode fazer numa escola pública. Aí depende, mas de qualquer forma, quem paga é a empresa. Isso é muito bacana. Então, você não paga o seu ensino superior, você ainda recebe um montante, né? Um salário mesmo, assim, que é pelo menos o salário mínimo da França, assim, né? Que é parecido com o salário mínimo da França. E você tem essa experiência profissional durante o seu mestrado, né? Então, isso é bem legal. Na sua área, né? Porque provavelmente. Sim. E aí, como foi, amiga, se candidatar para isso? Então, assim, como que foi o processo? Primeiro você se candidatou, porque é uma dúvida que eu tenho também. Você primeiro se candidatou para a universidade, para modalidade de alternância ou para o emprego? E como que foi esse processo? Você já estava na França, né? Que você já era au pair. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, o processo quando você já tá aqui é um pouco mais. Eu acho que é um pouco mais de boa, porque você só vai diretamente no site, você tem que fazer todo o procedimento, mas eu acho que é um pouco menos burocrático, ainda assim sendo muito burocrático.
Mas eu me lembro que na minha aula introdutória, não na aula introdutória, tem uma orientação, normalmente. Quando você é pré-selecionado para o curso, eles dão uma pré-orientação. Até quando você é só candidato mesmo, às vezes tem essa sessão de pré-orientação, onde o coordenador do curso ele vai te dar algumas dicas. E eu fiz uma dessa para o curso que eu acabei fazendo, e a coordenadora do curso ela disse: olha, perdão, a coordenadora do curso Muito disse. francês. Ela disse, gente, é legal vocês já se candidatarem para o trabalho falando que você já tem o curso. Então, você coloca, tipo, aceita no curso, blá, 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 ou aluna da escola, da universidade, blá, 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 porque isso já ajuda, porque assim eles já sabem que você já foi escolhida para uma universidade. E aí, quando você chegar na entrevista, você fala, então, eu ainda não fui aceita, mas eu sei que se eu tiver um emprego vai ser muito mais fácil ser aceita. Então, assim, ela falou, deu essa dica e foi o que eu fiz. Eu apliquei para todos falando que eu já era aluna deles. E aí, quando chegava na entrevista, eu falava, gente, mas é muito fácil. Se eu tiver um emprego, eu tenho o curso e vice-versa. E na verdade foi isso que eu fiz, porque eu fui aceita primeiro no trabalho. E aí, com o trabalho, eu mandei a comprovação de que eu tinha conseguido o trabalho para a coordenadora de curso. Ela aceitou me ver e ela me disse que, na verdade, ela não ia me aceitar. E aí eu acabei fazendo um teste rápido lá e ela me aceitou porque eu já tinha trabalho. Porque, na verdade, não é tão fácil conseguir o alternance. Então, as empresas não, perdão, as escolas, elas querem ter uma taxa de empregabilidade. Elas precisam mostrar que os alunos dela conseguem estudar e fazer uma alternância. Então é muito interessante para elas. E se uma pessoa conseguir um trabalho, é muito difícil elas negarem a sua aplicação, porque você já tem o trabalho. Então você consegue um com o outro. Resumindo aqui, então, um pouquinho do que você trouxe, é que, só lembrando, né, para quem tá assistindo a gente, que a Lola, ela já estava na França, então ela não precisou passar pelo Campus France, porque ela estava na França com esse visto de au pair, que possibilita você trocar de visto do au pair para o estudante na França mesmo. Então, você consegue fazer essa candidatura, tudo com as universidades, diretamente lá na França, e aí por isso que não precisa do Campus France. E aí, então, provavelmente você fez essa candidatura para a universidade no primeiro semestre, né? Então, entre fevereiro, março ali. Aí você escolheu o seu curso, enviou o dossiê, né? Que é aquele monte de documento. E então, pelo que eu entendi, em paralelo, então você enviou primeiro os documentos para a universidade, escolheu a universidade que você queria, o curso. Aí você me corrige, tá? Se eu tiver Sim. se eu não estiver indo na sequência, mas só para a gente tentar criar uma sequência aqui para quem está assistindo a gente. Então, você se candidatou para o curso, enviou os documentos para a universidade, e aí, em paralelo, enquanto você aguardava a resposta da universidade, você foi enviando o seu currículo, carta de motivação para as empresas. Foi isso? Mais ou menos porque não foi tão linear, na verdade. Eu escolhi alguns cursos que eu queria, então eu enviei candidatura. Fui enviando as minhas candidaturas para as empresas enquanto eu aguardava aprovação, mas se eu visse outro curso que fosse legal ou outro curso que permitiu alternância, eu também enviava. Então eu fui mais ou menos um processo meio fora do padrão. Mas eu indico que as pessoas tenham uma lista de cursos que são os melhores para elas, e aí elas candidatem, e aí depois elas se candidatem para o trabalho, só porque eu Não, fui meio. Mas perfeito também. Então, você foi assim, vamos dizer assim, no primeiro semestre que você estava lá, desde o começo do ano, você foi, por exemplo, você aplicava para. Em fevereiro, você aplicava para a Universidade X. Aí, vamos dizer, março, você descobriu uma outra Universidade X. E aí, nesse meio tempo, você Sim, descobriu uma empresa, você aplicava para empresa. Você ia. exatamente. Certo. Tá ótimo também, não vejo nenhum problema. E aí, uma dúvida: você lembra mais ou menos quantas universidades você aplicou? Eu apliquei para 13. 13? 13. Olha, essa é das minhas. Sim, eu Porque tinha plano quando A, B, C, D. Exato, perfeito. E empregos também, você lembra quantos mais ou menos você se candidatou para conseguir a sua Ai, foram muitos. Eu sei que passei dos 400. Eu aplicava todas as noites. Eu chegava no trabalho, corria, aplicava, ficava aplicando até umas 3 da manhã, aí dormia, acordava de novo, ia pro trabalho, voltava, Nessa aplicava. época, Eram o trabalho muitas era o au pair. cartas.
o trabalho era o au pair. Então, assim, graças a Deus eu pelo menos começava no trabalho tarde, então eu tinha manhã para me recuperar da noite seguinte, mas era isso, toda noite aplicando, foram muitas candidaturas. A primeira foi realmente muito difícil e o segundo ano foi mais fácil porque eles já viam que eu tinha experiência na França. Então, foi um pouco mais fácil. E aí, com relação ao curso, né? O tempo que você estava na universidade, né, na França. O que que você sentiu de diferença de jeitos de ensino, assim, a forma de ensino na França e da forma de ensino que você tinha, né, durante a graduação no Brasil? E eu acho que no Brasil a gente tem mais espaço para poder entender o que é a matéria, entender a área que a gente está estudando e criar em cima disso. Porque aqui é muita repetição e aqui é muito anotar. Você anota tudo que o professor disse e se você estudar exatamente aquelas notas, você vai tirar uma nota boa. No Brasil, você tem espaço para dialogar. Você fala, olha, eu não concordo com essa ideia, olha, eu acho que isso aqui funciona dessa forma. Então, pelo menos no meu curso, na minha visão, eu acho que foi uma coisa que eu vi muito aqui. E foi uma coisa que no início eu questionei muito, sabe? Porque eu via pessoas, tipo, se o professor tá falando, todo mundo tá lá escrevendo, o professor para, o povo para. E aí o professor começa de novo, o povo tá escrevendo. E todo mundo falava pra mim que se eu fosse melhor amiga da pessoa que fazia as melhores notas da sala, eu ia ter as melhores notas. E realmente, a menina que pegava mais nota, ela tinha a melhor nota da sala. E uma vez eu discuti numa prova, eu falei, mas isso aqui é o que funciona, tipo, eu trabalho com marketing há muito tempo. E o professor, ele não trabalhava com marketing, mas ele falou, mas não foi isso que eu dei na aula. E aí eu fiquei tipo, tudo bem, mas o que você deu na aula também pode ser diferente do mercado. E aí ele falou, não, mas se você... eu não posso dar uma nota boa pra você que escreveu uma coisa que você viu no mercado se as pessoas que anotaram exatamente o que eu disse na aula colocaram essa resposta e elas tiveram uma nota boa. E aí eu fiquei tipo, ok. Então, assim, acho que pra mim essa foi a maior diferença. Mas foram experiências diferentes. Eu acho que foi muito válido porque é o que te dá esse acesso ao mercado de trabalho, para você entender o mercado de trabalho, entender como é que você pode impactar positivamente esse mercado de trabalho, que é muito legal. Eu acho que brasileiros são muito maravilhosos aqui, porque a gente traz esse dinamismo, a gente traz essa criatividade. Então, acho que também é um jeito de aprender como é que funciona o mercado para saber como você pode brilhar mais no mercado de trabalho. Maravilha, muito legal. E é muito legal ter esse olhar, né, dentro da área de jornalismo, porque é igual você comentou, né, a sua experiência com base na sua área, porque uma coisa que eu percebo é que depende da área que você estuda na França, você tem uma experiência totalmente diferente, uma visão diferente principalmente nessa pergunta, assim, qual que é a diferença entre o ensino na França e o ensino no Brasil? Isso varia muito de área para área, de experiência de cada um. Sim. E aí eu queria saber como que foi para encontrar a sua primeira colocação profissional depois que você concluiu, né, o alternance. E aí também só uma coisa que eu fiquei na dúvida é se você fez o alternance na mesma empresa nos 2 anos. Se você fez a universidade também, a mesma universidade nos 2 anos. E aí entender como que foi esse pós-formada. Ok. Então, na verdade, sim, eu fiz a mesma universidade, que era o curso, era o mestrado 1 e 2, tudo junto. E eu não fiz na mesma empresa. Eu fiquei 1 ano e 3 meses em uma empresa, depois fiz alguns meses na outra, porque eu consegui um emprego antes de terminar meu mestrado. Então eu tive que acelerar o meu mestrado, eu tive que pagar uma taxa, porque tecnicamente eu saí do meu mestrado antes de me formar, então eu tive que adiantar para as pessoas me ouvirem fazer o trabalho final antes do tempo, para eles me darem uma nota antes do tempo, para me dar um diploma antes do tempo para eu conseguir um trabalho. Tá. Então foi um pouco corrido no fim. Você teve que pagar eles para eles te... Sim, porque tecnicamente você tem que concluir o seu alternance. Mas como eu não concluí ele, porque eu ainda ia ter uns 4 meses de aula, que não era exatamente aula, era o tempo na empresa como alternance. E eu tinha conseguido um CDI, e era um bom CDI, eu pedi para eles avançarem, eu pedi para eles concluírem. Ah, Então, eles concluíram o curso mais rápido e me ouviram na bancada antes. Eles adiantaram a minha bancada em uns 2, 3 meses para eu formar. uhum. E aí, só para trazer aqui, quando ela fala ouvirem, é defender a sua dissertação, tipo, na bancada ali. Isso, Tá. E aí você isso. conseguiu o CDI, que é basicamente
um CLT, vamos dizer assim, do Brasil, né? Para quem não É está isso. familiarizado, é um contrato muito bom que tem, né? Assim, enfim, e é difícil, porque normalmente temos o CDD, que ele é temporário, né? Então é comum, assim, vamos dizer assim, o primeiro passo é um CDD, e aí o CDI é o I é o indeterminado, né? O D, o final, é o determinado, e o I é um contrato indeterminado, que não tem, como se fosse um CLT brasileiro. E continue, aí você conseguiu Sim. o E aí CDI. eu consegui. Sim, na verdade é porque assim, eu já sabia que ia ser uma luta para poder conseguir um CDI. E eu queria um CDI porque eu queria terminar o meu mestrado e conseguir fazer o passaporte talão, que é um tipo de passaporte que a gente tem aqui quando você tem um determinado salário. Então, desde Tipo de vista, uns né? é um tipo de visto, assim. E depois de um tempo, quando eu tava no segundo alternância, eu já tava. Eu falei, beleza, eu tenho que começar a procurar emprego. Só que eu não achei que fosse ser tão rápido. Eu fiz algumas entrevistas, eu tava fazendo entrevista enquanto eu ainda tava no meu alternância, então eu tava trabalhando, e aí às vezes eu falava, gente, eu preciso de uma hora pra poder conseguir fazer uma entrevista. E aí acabou que eu. Acho que foi em um mês e meio que eu tava procurando, que eu decidi começar a procurar, eu recebi essa oferta. E aí eu falei, gente, eu não vou deixar essa oferta passar porque ela é muito boa. Então eu vou ter que ver o que que eu vou fazer para a universidade aceitar. E aí eu conversei com eles sabem que como imigrante é muito difícil conseguir um CDI, que a oferta era realmente muito boa. Então, conversando com eles falaram, bom, o que dá para fazer é você paga o restinho que vai sobrar, como você vai se demitir da empresa, a empresa não vai pagar por esses últimos meses. Então você arca com esse pagamento, que foi uns 250 euros. E aí a gente avança a sua tese, e aí eu tive que escrever a minha tese em 15 dias e apresentar em 15 dias para poder conseguir o certificado de formação, enfim. E foi assim, foi um pouco caótico, o fim. Eu acho que a procura foi mais fácil do que o primeiro, porque eles já viam que eu tinha duas empresas que eram grandes assim no meu perfil. Eles viram que eu trabalhei com elas, que eu já tinha feito comunicação interna, comunicação externa, enfim, todas as experiências. Então, foi como se eu tivesse mostrado que eu já tinha conhecimento do mercado francês. Então, isso foi ok. Eu tive algumas entrevistas, já acho que em um mês e meio eu tinha feito umas cinco, seis. Estava em processo avançado em duas. E eu acho que foi a parte mais difícil era mostrar para as pessoas que não é tão difícil assim contratar um imigrante, porque eles estavam sempre com aquela parte de, ai, mas porque aqui tem todo um processo, mostrar que você procurou no país, não tinha outra pessoa capaz de fazer o trabalho que você precisava, e aí você tem que mostrar que você realmente estava tentando recrutar outra pessoa e que não deu e é por isso que você precisa daquele funcionário. Então eu acho que essa foi a parte mais chata do processo. E é muito legal conhecer mais a sua experiência, porque é uma experiência que mostra, né, que é possível ficar na França, né, para quem vai estudar na França com esse objetivo de continuar e construir uma carreira na França ou internacional. É muito legal estar escutando, né, a sua experiência para trazer isso para quem está assistindo, que é uma possibilidade também. Né? Então, você se formou, pelo que você está falando, em 2023, né? No meio do ano de 2023, e desde então tá aí na França trabalhando. Então, parabéns pela sua trajetória, muito. Obrigada. E eu queria, assim, voltando um pouquinho na sua experiência de estudante. Hoje, olhando para trás, quais foram os maiores desafios que você acredita durante essa fase de estudante na França? Hum, o primeiro acho que foi me adaptar a esse novo formato, a essa forma que eles têm aqui de aprender. É, Foi uma partezinha complicada no início. A língua também, porque por mais que eu já tivesse com o nível C1 para falar, eu não sentia que eu tava assim de verdade, porque eu não falava todo dia. Eu vim para ensinar inglês para as crianças e tal, então foi um pouco complicado. Ah, e eu acho que essa parte, por mais que era o meu objetivo, né? Ter o contato com o mercado enquanto eu estava estudando, mas ainda assim foi um pouco complicado de achar esse equilíbrio entre os dois. Porque como a gente tem esse preconceito na nossa cabeça,
essa vozinha que diz na nossa cabeça que, como ser imigrante, você tem que doar 3, 4 vezes mais. Eu sentia que eu precisava doar muito na escola, mas eu também precisava doar ainda mais no trabalho, porque eu pensava, não, esse aqui é o trabalho que eu vou ter depois que terminar, então eu preciso dar tudo de mim. Então, às vezes, eu cheguei, sei lá, chegava na empresa às 9, eu ia sair às 10 da noite, porque eu tava lá desesperada e eu queria entregar tudo. Então, acho que realmente esse balanço, esse equilíbrio foi complicado. Entendi. E quais conselhos você daria, né, para quem tá assistindo a gente e quer estudar na França? E se também teria algum conselho que você daria para sua eu do passado, né, antes, quando estava nesse processo de estudar na França? Eu acho que opção é muito importante. Então, pensa no seu curso e tenha aquele critério base. Tipo, para mim era alternância, era alternância e comunicação. Mas tenha uma coisa base do que você precisa, mas seja um pouco flexível, porque tem algumas formações que são mais nichadas, mas que também podem ser interessantes. Que mais? Se prepara financeiramente, porque eu sempre fui muito, ok, eu vou fazer isso, aí eu decidia no último momento e me jogava. Só que hoje, quase aos 30, eu percebo que planejamento é importante, então se planeje. Pense direitinho ou primeiro, onde você quer estudar, o que que é importante para você morar no lugar, para você pensar, sei lá, no clima do lugar, porque, por exemplo, em Paris tá cinza a maior parte do tempo. Então, se você precisa de sol, se precisa de ambiente com mar, se você precisa de mais contato com o brasileiro, não sei. Tenha seus critérios para poder escolher seu curso e escolher o lugar onde você quer morar também. Paris não é tudo. Tem muito lugar lindo na França que também faz muito sentido, enfim. E, para mim, se planeje melhor, eu acho. Porque realmente foi muita loucura o percurso inteiro. E para quem quer fazer alternância, eu acho que é muito importante, é muito legal. Por mais que seja complicado de encontrar o equilíbrio entre esses dois, é muito bom também porque você realmente entende, e não só pelo lado bom de tipo, ai, beleza, agora eu vou entender o que é o mercado francês, mas também de se entender como uma pessoa que tem muito valor para o mercado francês, porque eu acho que quando a gente vem, a gente ainda tem essa coisa de eu preciso aprender tudo com eles. Mas na verdade, quanto mais eu trabalho aqui, quanto mais eu vivo aqui, eu percebo que é uma troca. E a gente também tem muito a dar, então não vem se sentindo por baixo, você tá incrível. A gente tem muita experiência. Como brasileiro, a gente tem muito estágio, a gente tem muito tipo de trampo que a gente arruma enquanto a gente está fazendo o nosso estudo, e tudo isso vale muito. Então, acredite em você. Tem, eu acho que isso é acho que são dois pontos que você trouxe que são essenciais para quem quer estudar na França, né? É tanto essa questão do planejamento, então assim, quanto mais você se planejar, menos perrengue você vai viver durante a sua época de estudante, né? Então assim, conhecer antes mesmo de se mudar para a França, conhecer quais são as ajudas sociais que tem. A França é um país com muitas ajudas sociais para estudantes, mesmo estudantes, né, como nós, que não temos nacionalidade europeia ou qualquer outra nacionalidade que não seja brasileira. Então, a França tem esses subsídios e também essa coisa da síndrome do vira-lata, né, que acontece com frequência entre brasileiros e, enfim, outros imigrantes também de outras nacionalidades, que é não se sentir bom o suficiente ou não entender que é muito esse lugar de troca, e não só esse lugar de favor, né? Acho que tem muitas vezes brasileiros no exterior, enfim, né? Aí, contando a nossa experiência na França, que colocam isso muito como tudo é um favor. Então, um emprego que a gente consegue, como se eles estivessem fazendo um favor pra gente, um mestrado que a gente consegue, né? Enfim, tudo é como se eles estivessem fazendo um favor. E é uma troca, né? Nós temos o que agregar, e com certeza, né? Tanto o mestrado na França, o ensino, tem também muito a agregar para nossa carreira, nossa trajetória. Então, adorei, muito obrigada pelos seus conselhos. Amiga, eu queria agradecer muito por ter aceitado esse convite de compartilhar um pouco mais da sua experiência com a gente. Já te falei isso várias vezes, mas a sua trajetória, a sua história é muito, muito inspiradora para nós. A Lola, enfim, ela é incrível. Além de tudo que ela compartilhou com a gente, ela é escritora, então ela já tem 2 livros publicados.
É uma comunicadora extremamente admirável, que está construindo uma carreira, que já construiu uma carreira belíssima e continua construindo uma carreira que inspira e que puxa tantas outras, né, mulheres e brasileiros. Então, acompanhem ela também nas redes sociais. E muito obrigada, amiga. Muito obrigada por compartilhar um pouco esse pedaço da sua trajetória que foi estudar na França. Obrigada, eu tô aqui já. Tipo, ai, meu Deus. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente falar e acho que é muito importante a gente ocupar também. Então, ocupem, gente, se planejem, pensem direitinho em o que que vocês querem fazer, onde vocês querem fazer, mas façam, porque o IC é a pior coisa que pode ficar na nossa cabeça. Então é isso. Boa sorte a todo mundo que tá no processo e aproveitem!